bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui, né, de volta às palestras, porque faz um longo tempo, né, que eu não vinha palestrando. Então, para mim, fazer uma reestreia, né, estando aqui nos Estados Unidos com pessoas tão queridas, né, como vocês, para falar para vocês de algo que é a minha experiência praticamente da minha vida inteira. Porque o que eu vou falar aqui para vocês é sobre revitalize-se, além da cirurgia plástica. Então, eu na minha carreira de cirurgião plástico, eu realmente tive muitas realizações, fiz muitas coisas, mas as coisas iniciaram muito lá atrás, quando eu sou filho de um médico, né? Meu pai chama Clóvis, minha mãe Helena, e sou casado com a Jaciara, tenho 2 filhas, e eu fico me lembrando de toda a minha história para contar para vocês o que eu vou contar hoje, que virou um método, né, dentro da nossa clínica. E é importante porque isso começou eu vendo meu pai trabalhar, né? Nos últimos 53 anos, eu posso dizer que desde sempre eu vi o meu pai como médico trabalhar e cuidar de pessoas. E eu achei que isso era algo muito importante, mas eu não sabia que isso ia ser tão importante nesse meu momento hoje, e isso iria virar uma metodologia. Porque eu fui descobrir muito tarde, aos 38 anos, que eu não vinha cuidando, né, de mim da maneira que eu deveria cuidar. E lá eu achei que eu tinha aprendido já algumas coisas, comecei a me cuidar até aos 46, quando aos 46 eu me dei conta de novo que era muito pouco, tudo que eu estava fazendo eu precisava fazer mais. E nessa busca por tentar melhorar tanto as minhas pacientes ao longo de 29 anos, né, e tentar me melhorar, eu descobri algumas coisas. E essas coisas que eu descobri, eu gostaria de compartilhar e mostrar para vocês aqui. Então, eu me formei em 1994, né, e eu sempre fui muito apaixonado por aquilo que eu faço. E eu amo cuidar de pessoas, e para mim isso é a coisa mais importante, porque eu sempre falo, aquela pessoa que está na minha frente, ela é mais importante do que qualquer outra coisa que possa estar atrás dela. E eu comecei a me despertar dentro da cirurgia plástica, pode passar. Dentro da cirurgia plástica, eu me despertei porque as pessoas chegavam para mim pedindo socorro. E eu dizia, meu Deus, mas eu vou aqui simplesmente resolver um problema de tirar uma gordura, levantar uma mama, puxar um rosto, e isso é muito pouco. E eu, depois de estar trabalhando já como cirurgião plástico há 5 anos, em 2005, fui conversar com um padre, com um psiquiatra, achando que o que eu fazia era muito pouco. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Estou atendendo de 1 a 1, isso não está certo. E eles falaram, não, você está certo, do jeito que você faz, você deve continuar. Porque eu sempre imaginava que aquela experiência que a pessoa passava, ela era muito pequena. E eu queria sempre mais, sempre mais. Eu queria ver o que mais que eu ia conseguir despertar nela. E eu vi que a gente despertava na paciente, fazendo uma cirurgia plástica, uma transformação e uma renovação verdadeiramente. E eu cada vez mais fui me aprofundando em estudar a respeito disso. Eu iniciei então na cirurgia plástica por uma especialidade que é videocirurgia na cirurgia plástica. A videocirurgia na cirurgia plástica foi uma coisa interessante na minha vida, porque eu iniciei querendo fazer reconstrução de mama e trabalhar com reconstrução. Para a cidade que eu fui, eu praticamente fui impedido de fazer isso, e isso fez com que me levasse para outro lugar. Então eu viajei por vários lugares, nos Estados Unidos e no Brasil, e passei por vários players aprendendo videocirurgia, que era uma coisa inicial naquela época na cirurgia plástica. Então, eu tive a satisfação, e tenho hoje, de dizer que eu sou o mais novo dos velhos cirurgiões plásticos que trabalham com videocirurgia no país, porque isso foi no ano de 1999, no final da minha formação em cirurgia plástica, onde eu aprendi, então, um pouco sobre essa maravilha, né, que era fazer o
brow lift por vídeo, colocar prótese pela axila, fazer uma cirurgia para tratar o abdômen também por vídeo, que depois eu fui desenvolvendo e hoje, tecnologicamente, a gente faz essa cirurgia por via robótica. Então, eu fui sempre estudando e acompanhando, mas eu não queria ficar só com isso, eu não queria só tratar essa parte do corpo, porque eu comecei a ver ao longo do tempo que só o corpo é um vaso, é um templo, é algo que era muito pouco. E eu comecei a entender que isso fazia parte de 5 ou 25% no máximo daquilo que eu tratava. E eu comecei a cada vez mais me interessar, porque eu sei que nós somos feitos de, no mínimo, 4 partes, e eu comecei a querer entender o que os pensamentos, né, e as emoções poderiam até a ver. Então eu passei a estudar, além da bioquímica, eu passei a estudar a biologia e também a biofísica. Mas por que a biofísica? Porque a biofísica ela é super importante, porque a biologia e a bioquímica, elas andam pelo nosso corpo através das vias, das rotas, dos encanamentos, como se fosse num sistema hidráulico. E a parte elétrica, ela vem da onde? Ela funciona como? Essa é a parte biofísica. E essa parte tão interessante que é a parte biofísica, eu comecei a ver que eu tinha, na verdade, me despertado para isso no 4º ano de medicina, em 1992, quando trabalhei com Alcoólatras Anônimos e lá descobri um livro de medicina espiritual. Eu falei, que interessante, né? Eu tinha começado por isso, deixei um pouco de lado, mas nunca esqueci. E comecei a ver que realmente nós somos feitos de muito mais. E comecei a compartilhar com os pacientes e fui transformando isso numa metodologia. Numa metodologia de que maneira? Todo paciente que hoje consulta com a gente, ele vai ter um questionário que ele responde, que é um questionário com sinais e sintomas, mas ali já vai falar um pouco sobre o que tem na mente, o que tem nas emoções. E depois, em consulta, a gente vai avançar um pouquinho e saber um pouquinho a respeito da espiritualidade de cada um. E eu respeito a espiritualidade de cada um e respeito o que cada um faz para poder se conectar de uma maneira melhor. E eu fui vendo que isso era muito importante, porque em todas as cirurgias, antes de toda a cirurgia, eu sempre faço uma mentalização, marcando a paciente, faço as minhas orações. E isso eu fazia de uma maneira para mim, e eu passei a fazer isso já fazem 16 anos, mais ou menos, desde 2005, 2006, eu comecei a verbalizar isso junto com as pacientes, sempre tendo a sensibilidade. Se essa paciente, ela, por exemplo, não é católica ou cristã, eu faço uma oração, que é a oração do Ho Oponopono, né? Então eu faço uma oração, explico para ela que é uma oração do perdão. Eu e a minha esposa, Jaciara, estivemos no Havaí através disso, para realmente ver de onde veio o Ho Oponopono. A gente foi buscar muitas coisas na raiz. Eu estudei, fiz yoga, estudei hinduísmo, budismo, várias religiões. Fomos na fonte, fomos na Ásia, para ver como é que isso acontecia. Vivenciei um pouco disso. E assim foi indo, e eu fui, aos pouquinhos, procurando conhecer um pouquinho mais a respeito de mim, começando a me burilar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais as minhas pacientes. Todas aquelas que já tinham passado pela minha vida e aquelas que ainda vão passar. Eu nunca tive dúvida a respeito disso, porque eu acho que a gente, para poder ser cirurgião, para poder cortar, enfim, a gente sabe que é algo que parece que a gente recebe de Deus, né? E é no momento que eu me sinto mais 100%, é no momento que eu entro no centro cirúrgico e que eu vou ter que operar uma pessoa. Então, eu aprendi ao longo dos meus estudos, ao longo dos trabalhos, ao longo da titulação que eu fiz, estudando com um professor da Escola Paulista de Medicina, que me entregou um trabalho na mão que chamava John John e a curva de aprendizado, John John e a curva de treinamento. Aquele trabalho ele me impactou muito. Por quê? Porque ele está comparando o cirurgião a um piloto de avião. O cirurgião ele precisa conferir tudo, e a responsabilidade, todos nós sabemos, ela é do cirurgião. Você nunca vai ver falar que aconteceu um problema em cirurgia e o problema foi da instrumentadora, do anestesista, do hospital. Não, o problema é do cirurgião. Sim, a gente tem essa responsabilidade a gente toma na hora que o paciente adentrou a porta, na hora que a gente começou a olhar para ele, essa responsabilidade ela já é nossa até o fim.
certo? Então, a gente pega na mão do paciente e vai com a mão do paciente até o fim. Hoje, eu tenho quase 7.000 pacientes operados em cirurgia plástica. E daqui a pouco vocês vão saber, então, o que aconteceu aqui na minha jornada com esse caminho todo que eu fiz, porque eu digo para as pacientes que é como se eu tivesse um navio e eu tivesse ali naquele navio e todas elas comigo. Eu não perdi ninguém pelo caminho. Nenhuma paciente eu perdi pelo caminho. Então, esse é um compromisso muito grande que eu assumi lá em 1994, no dia 18 de dezembro de 1994, dando um presente para o meu pai naquele dia, que é o aniversário dele, mas o maior presente que eu dei foi realmente para mim de assumir esse compromisso. Porque o meu pai, como médico, me chamou várias vezes no 4º ano de medicina, na mesma época em que eu comecei a aprender um pouquinho de medicina espiritual, ele falou para mim, você vai continuar mesmo, você sabe o compromisso que você tem e esse compromisso é para o resto da vida. Então, eu segui aquilo à risca e realmente é algo que para mim foi muito impactante. Vocês vão entender um pouquinho da minha história ao longo do tempo. Eu nunca parei de estudar. Então, isso para mim é algo, pode passar, é algo que realmente é muito importante. Durante a minha jornada, eu tive, então, muitas experiências na cirurgia plástica, mas também fora da cirurgia plástica, a partir de 2015, 2016, eu tive, então, uma formação com o professor Lair Ribeiro, eu tive formação com o professor Ítalo Rachid, que essa foi minha última formação em hormonologia e longevidade saudável, e aqui no meio tem um médico americano muito conhecido, que é o Dr. Bouchard. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Bouchard num congresso internacional, e ele é um cara que realmente ele traz a cirurgia plástica e a medicina de uma maneira muito descomplicada. Então eu coloquei ele aqui para dizer que mesmo que a gente trabalhe com algo tão sério, né, a gente precisa entender de pessoas e saber o que é que a pessoa traz, qual é que é a dor dessa pessoa. Porque não é porque ela quer colocar o peito no lugar, melhorar o nariz, a gordura, enfim, porque isso tudo tem a ver com algo que realmente está conectado muitas das vezes com dores dessas pacientes. Então, só um exemplo, gordura mal localizada. Geralmente, gordura mal localizada, ela representa duas coisas. Uma, a pessoa ela precisou de proteção ao longo da vida, e essa proteção ela foi adquirir nessa carapaça de gordura para ela se proteger, mas ela teve aquela gordura porque aquilo foi necessário para ela. E por que essa gordura não vai embora por muitas das vezes? E por que não adiantaria eu só fazer essa cirurgia plástica e mandar a paciente embora? Eu preciso entender ela, eu fui aprendendo isso. Então, quando eu entendo que essa gordura ela pode ser algo que a pessoa não consegue se desapegar, porque a gente fica apegado a coisas que elas são materiais, e a gordura, ela representa isso. Então, é um problema que eu não consigo resolver e ele fica ali. Eu não consigo me desapegar dele. Então, quando eu entendo isso, falo isso para a paciente, ela vai lá num gatilho, em alguma coisa que aconteceu ao longo da vida dela, ela lembra, e eu falo para ela naquele momento antes dela operar. Vai chegar o dia em que a gente vai se libertar disso. Então, você vai ser liberta de algo que você não precisa me falar o que é, e você vai procurar. Nós vamos pegar essa gordura, nós vamos mandar ela para um lugar onde você nunca mais vê. Ela vai ser incinerada e esse seu problema acabou. Você entendeu isso? Se você entender isso, você não volta a ter essa gordura de novo, você não volta a engordar. Então, eu queria que vocês entendessem que, além da cirurgia plástica, significa isso. Significa você ressignificar e entender qual é a dor do paciente, o que é que você está tratando com ele. E quando a gente faz isso, a gente não espera só ver o paciente melhor e mais bonito, porque ele vai se olhar, ele está mais bonito. Mas, à medida em que a gente vai conversando e vai tratando isso, realmente, para mim, tem muito mais sentido o meu papel como cirurgião plástico, porque eu digo que tudo aquilo que ele vai trazer através dessa experiência é muito mais. E eu sempre brinco, quero te ver por aí, em qualquer lugar, independente se você operou comigo ou não, mas eu quero te ver feliz. Então, esse é o real objetivo da gente fazer uma cirurgia plástica, entender. Pode passar? Então, aqui são só alguns cirurgiões, né, que foram importantes na minha vida durante a minha formação, né? Doutora Ana Zulmira, doutor Rezende, doutor Sampaio Góes, né, de Mama, de São Paulo. Pode passar. Então, não sei se
esse filmezinho vai passar, mas eu acho que até não precisa, né? Porque ao longo do tempo eu fui descobrindo, né, que na verdade a saída é para dentro. Então, nós na verdade somos a representação do macrocosmos. Nós somos o microcosmos. Enquanto a gente não conseguir se entender e olhar para a gente, né, e conseguir resolver isso, não vai adiantar a gente resolver, arrancar uma pele, levantar um peito, tirar uma gordura, sabe? Isso realmente não vai resolver. Ah, mas então você está querendo resolver, entendeu? Não, não é que eu queira resolver. Eu acho que quando a pessoa ela vem pedir socorro e ela tem um tempinho e ela para fazer uma cirurgia plástica, eu vejo que ela está tendo uma oportunidade na vida. E essa oportunidade que ela tem, eu acho que eu posso simplesmente acender uma luzinha, né? Então, deixar aquela sementinha. E eu não fico falando, eu não entro nas histórias das pacientes. A gente tem terapeutas, a gente tem psicólogas que a gente indica, certo? E a paciente ela vai tratar isso do jeito que ela quiser. É só um cliquezinho que a gente dá e eu digo para ela, olha, essa primeira consulta, que ela é uma consulta que a gente chama hoje de uma consulta funcional, integral, sistêmica, é só nessa vez que eu vou falar com você, depois eu não vou mais falar. E é tão interessante que as pacientes elas se despertam e muitas das vezes elas querem voltar a falar no assunto. E muitas delas acabam virando pacientes que são pacientes hoje, pacientes que a gente chama, que são pacientes da integrativa, né? Mas daí não tem mais nada a ver com a cirurgia plástica. Pode passar? Então, foi isso que me levou a criar um método. Esse método que a gente criou, né, que eu criei na clínica em 2006. E eu tenho isso escrito num rascunho quando essa paciente me pediu socorro, né, e eu comecei a desenhar. Então, eu desenhei, né, ela de braços abertos, né, numa propaganda de prótese, e comecei a escrever o que eu podia ver da saúde dela. Eu transformei isso numa roda, porque eu entendi que a nossa vida ela é como se fosse uma roda gigante da fortuna. Se eu perguntasse para vocês quanto que vale a vida de cada um de vocês, não precisa me responder, porque isso realmente é algo que é muito complexo. Então, o que eu inventei, né? Eu pensei o seguinte: a gente tem muitas coisas para resolver internamente. Então, antigamente a gente falava que a gente dividia o dia da gente em 3. Então, era o trabalho, o sono e o lazer. Bem, o trabalho, ele continua ocupando ainda muito espaço, né? O sono, ele está muito dividido, a gente precisaria entender um pouquinho mais sobre isso. E o lazer, então, nem se fala. Então, eu coloquei aqui algo que na época era importante para mim, né? Nutrição, genética, história familiar, sono, relacionamento social, estresse, dentes, espiritualidade, religiosidade, muitas coisas que para mim são importantes. E coloquei aqui ao redor uma roldana representando os nossos órgãos. Por quê? Porque a nossa vida, ela precisa estar rodando, ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar em harmonia. E a gente recebeu um ticket para viver. Esse ticket em Gênesis 6.2 está lá, 120 anos. Então, os nossos órgãos, eles também, cada um deles, ele pode viver 120 anos. Acontece que nessa roda, a gente tem alguns órgãos que eles têm a nossa idade, que é a idade cronológica, que é essa idade que a gente tem na identidade, mas outros órgãos, eles estão mais velhos do que essa nossa idade cronológica. E é o nosso órgão que atingir 120 anos primeiro, que é o que vai nos levar. Então, a gente pode ter um órgão que ele tenha 53 anos, mas a gente pode ter um órgão que ele tenha 83, né? E a gente não sabe, mas pode ter um que tenha 119, e daí já está próximo da gente partir. A gente realmente não sabe e não domina, mas a gente sabendo disso, a gente estuda hoje a biologia e a bioquímica e a gente tem a possibilidade de poder, através dos exames, entregar e falar para o paciente, olha, sua idade biológica hoje é uma idade, por exemplo, de
46 anos, ao invés de 53, porque você também tem órgãos que são órgãos que estão mais jovens. E como é que você faz isso? Você olha para todos esses órgãos, entende que tem um sistema que engraxa todos esses órgãos. E onde é que anda esse sistema? Esse sistema, ele anda na parte elétrica. A parte elétrica é da espiritualidade. É a parte que, para mim, é a parte mais importante. Por quê? E ela é representada pelos nossos 7 chakras. E ela é representada por os nossos 7 andares hormonais. Por quê? Porque os hormônios são sinalizadores. Então, dentro do nosso corpo existe uma frequência. E essa frequência que é dada por cada órgão desse, que vai rodando numa determinada frequência e se conecta. Isso dá eletricidade para a gente. Mas isso vem da onde? Isso vem do macro. E essa energia que a gente tem no universo, ela entra em nós pelo topo da cabeça. E, para nós cristãos, a gente pode imaginar que tem um fiozinho de ouro pelo qual a gente foi largado aqui e a gente pode ser içado a qualquer momento se a gente não cuidar bem desse corpo. E essa energia, ela entra por esse lugar. E é tão importante a gente entender isso. Por quê? Porque a gente ouve falar que o sono é a coisa mais importante, mas por quê? Porque entre 11 horas da noite e 4 horas da manhã é o horário que a gente faz o nosso detox espiritual e energético. E a gente tem que estar descansando para ter o alinhamento de todos esses sistemas elétricos na gente. E é aí que é a principal parte. Porque na medicina a gente tem muitas coisas. Na medicina a gente aprende a usar remédio, a remediar, certo? A remendar. E não é isso que a gente precisa. A gente, para falar de saúde, a gente tem que falar de outra coisa. E se a gente quiser ir em busca da cura, que é o que eu comecei a aprender em 1994, que a gente chamava de autocura, a gente precisa sim resgatar todo esse sistema. E por isso é tão importante essa energia, né? E essa sintonia que a gente tem no grupo. E a energia de cada um de nós, ela não fica só nisso aqui. Ela vai de 1,5 metro a 7 metros. Por isso que ambientes e pessoas podem melhorar a nossa energia. Então, esse sistema é um sistema que realmente ele é um sistema muito, muito perfeito. E essa metodologia, ela vai tratar tudo isso. E por que a revitalização além da cirurgia plástica? É justamente dentro disso que a gente pega e chama atenção. Pode passar. Isso aqui, na verdade, é um projeto que eu tenho. Esse projeto, que é o projeto Vitasana, na verdade, é Vitasana Revive. Na verdade, a gente trabalha isso, essa metodologia hoje no nosso consultório, de uma maneira que eu digo que é uma maneira mais artesanal, com um serviço multidisciplinar, onde a nutricionista é a principal base desse meu trabalho médico, né? E eu chamo isso de medicina nutricional inteligente, integral e sistêmica, aonde a gente parte dessa base, dessa conversa, certo? Mas a nutrição é algo muito importante para a manutenção de todo o nosso corpo. E nós, então, entramos um pouquinho na parte também da nutrição espiritual, porque acreditamos que a parte elétrica é a mais importante. Então, os nossos valores. Eu já falei ao longo aqui da minha apresentação quais são os nossos valores. Eu acho que vocês já entenderam, e eu entendo que a gente tem algo que chama state of the art, né? Então, a gente precisa trabalhar, né, no estado da arte, a gente precisa estar feliz, entendeu? E como é que a gente vai fazer? Se a gente quiser trabalhar só no corpo, gente, não dá, a gente precisa ir mais além. Então, uma das coisas que tem aqui é que antigamente a gente chamava isso de autocuidado e autocura. Hoje tem um nome que chama-se biohacking e que todos vocês já ouviram falar. Mas esse termo ele surgiu por quê? Porque a gente poderia dizer que a gente teria os pobres, os médios, os ricos e os super ricos. O que é que os ricos começaram a se dar conta? Meu Deus, agora eu tenho tanto dinheiro, eu já não tenho vitalidade e energia e eu queria mais. E os ricos começaram a investir em medicina
começaram a chamar médicos para conseguir estudar e entender como viver mais e melhor. E daí que começou realmente a desenvolver muita coisa através de tecnologia. Agora, pasmem vocês, tudo isso já era feito há 8.000 anos. Porque a medicina ayurvédica e a medicina chinesa, que eu respeito demais e que eu utilizo dentro da nossa metodologia, ela já tinha tudo isso. A gente está vivendo numa idade que eu chamo idade virtual. A idade virtual, metaforicamente, ela tem muitos sentidos, mas um dos sentidos é a gente falar que a idade virtual é a idade, então, da tecnologia. Vamos usar a tecnologia para tudo. Sim, eu sou super a favor, eu acho que a gente tem que usar. Agora, o cirurgião plástico, ele gosta muito de falar sobre idade virtual, porque é a idade que ela não tem números, é como é que você se sente, como é que você se vê, certo? Então, longevidade não é, gente, viver muitos anos. Longevidade é viver com qualidade de vida. E é isso que a gente tem aprendido. Pode passar. Então, revitalize-se, ative-se. É esse o nosso objetivo. Pode passar. Aqui é só para mostrar como que eu tenho me cuidado, então, e como que eu descobri isso há 7 anos, achando que então eu cuidar só de atividade física adiantava, eu precisava cuidar muito mais. Então aqui é fazendo atividade física, isso aqui é de 1 mês e meio para cá, certo? Então, correndo, nadando, pode passar. E mostrando para vocês como é que cada um de nós vai se tornar o seu próprio, pode passar, vai se tornar o seu próprio biohacking. Certo? E é isso que, na verdade, eu procuro despertar. Porque eu creio que cada um, aprendendo a se cuidar, cada um vai se tornar o seu próprio biohacking. Porque nada mais é de olhar para trás o que é que você fez, o que é que aconteceu, o que é que não deu certo. E daí você começa a hackear, pega um bom especialista e vê daqui para frente o que é que você pode fazer segundo a sua genética, segundo a sua metabolômica, segundo a sua proteômica, segundo a sua transcriptômica, que isso tudo não é uma coisa anormal que a gente vê nos exames e consegue dar realmente um resultado muito bom para os pacientes. Pode passar? Então aqui é mostrando só um pouquinho do que eu faço, né? Então ali eu mostrei, né, treinando, alimentação. Aqui são algumas terapias que eu faço, né? Então aqui é terapia neuroacústica, que é terapia com cores. Pode passar? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Não, passa. Então, a metodologia então que foi criada, essa metodologia que é uma metodologia nutricional inteligente, em que a gente tem 3 fases: a parte clínica, né, é a parte que a gente faz hoje com injetáveis, quando a gente quer uma coisa muito rápida, a gente usa suplementação, e respeita tudo que o paciente já traz e vai mostrando para ele o que tem mais para fazer. Pode seguir? Então, a minha maior riqueza, na verdade, é a minha família, né? A minha esposa, né, que já a partir aí dos meus 46 anos, né, foi um motivo realmente de me mostrar que tinham muitas coisas, né, que eu achava que eu fazia certo e que eu precisava mudar, que eu precisava melhorar. Então, para mim, isso realmente foi algo muitíssimo importante. As minhas filhas, aqui o meu pai, né, uma pessoa que com 85 anos é médico, que trabalha como médico ainda todos os dias e que realmente é motivo de muita inspiração para mim, né, de maior respeito, né, amor, né, e fidelidade. Pode passar? Aqui, se tu puder clicar. Aqui, então, tá sem áudio, mas não tem problema. Aqui, então, é o Pablo, né? Num dia que a gente estava conversando, né? Na Mentoair, né? E que, então, ele realmente
validou algumas coisas que eu já vinha fazendo, porque realmente ele entendeu, né, que isso é o que ele também busca e o que ele tem descobrido, né, na vida dele, né, por também ser uma pessoa rica, né, e querer se tornar uma pessoa super rica. Mas eu queria que vocês entendessem que não é o rico de dinheiro, gente. A gente tem no mínimo 7 riquezas. Certo? Que a gente podia falar só sobre isso, que é muito importante. Mas eu queria também agradecer, né, já a pessoa do Pablo Marçal, né, porque foi muito disruptivo para mim estar aqui junto com vocês, né, esses últimos 2 meses, porque eu não tinha conseguido me dar conta, não tinha conseguido ver tão bem, né, qual que era a minha principal trava, né? Porque lá atrás, quando eu contei na história, 2015, 2016, foi um marco para mim, né? E esse marco eu achei que eu tinha entendido, né? O que eu precisava fazer. Demorei todo esse tempo para entender, né, que um problema de escassez ele estava um pouquinho atrás, né? E isso é algo que, para mim, que estudei constelação familiar e muitas outras coisas, né, é muito, muito importante, né? Então, esse método, né, de revitalização, ele não vai parar nunca. Ele vai continuar. Isso é ad eterno. Eu já acredito que eu já vivo aqui na eternidade, né? Mas ele vai continuar e vai se adentrar. Pode passar? Pode. Primeira pergunta. Você falou que você montou aquela metodologia em 2006, né? 2006, De lá para cá, você revisitou ela, assim, trouxe para a atualidade ou ela se aplica até hoje? Muita atualização, né? Porque de 2006 para cá, de 2006 até 2015, né? Eu fiz muitas formações, muitas viagens na área da espiritualidade, né? E procurando entender da parte emocional, né, e biofísica. E eu não conseguia encontrar uma resposta para isso, até que eu comecei a mergulhar mais realmente em mim, né? E fiz daí algumas vivências, né, dentro da área de espiritualidade, dentro da área também de mentalidade e emoções, e fui daí né, acrescentando coisas à metodologia, certo? Era a minha filha mais velha, que ela era bem pequena, ela lembra disso. A gente começou a pintar, entendeu? E fazer. E elas me forneceram umas bonequinhas que têm as cores dessa roda, né? Que eu tenho guardado e que, inclusive, eu uso. Então, assim, tudo tem um significado. Não tem nada que hoje eu use dentro da metodologia que não tenha significado. Então, talvez eu seja um dos cirurgiões plásticos que mais declina de fazer cirurgia. Porque no passado eu declinava muito de fazer cirurgia. Hoje está ocorrendo algo diferente nos últimos 3 anos. As pessoas elas já vêm sabendo que a gente tem uma metodologia, porque elas já estão buscando por isso. Então mudou. Né? Então, hoje, eu atraio um público diferente daquele público que eu atraía no passado. No passado, talvez eu atendesse muito mais, entendeu? E as pessoas daí não entendiam, porque eu já cheguei tipo, em lojas, restaurantes, em lugares, né? E minha mulher está aqui para confirmar, e a pessoa disse, nossa, esse é o Dr. Samuel, né? Ele não quis me operar. E eu não operei até hoje. Só porque você não precisava, porque faz 10 anos você não operou, que é porque você não precisava. Entendeu? Então, assim, eu tenho inúmeros casos para contar, né? E de depoimentos de pacientes que foram lá para operar a mama e fazer uma lipo. Eu conversei com elas e falei, muito bom, vamos tentar localizar isso aí. Elas operaram a mama, nunca fizeram lipo e estão muito bem hoje, sem gordura, sem ter feito lipo. Então, gente, é realmente algo muito bacana, né? A gente poder fazer esse tipo de medicina, mas é uma medicina que ela realmente dá bastante trabalho, né? Ela não é algo simples. Eu sempre falo para
para todo mundo que quiser ouvir, mas falo muito para Jace. Eu vou para a cirurgia, a melhor coisa que tem, né? A cirurgia é a parte mais fácil que tem no meu dia a dia. Operar, indicar, fazer o diagnóstico e operar, nossa, é uma delícia, maravilhoso, certo? Só que eu não sei mais fazer diferente. Eu tentei, ao longo do tempo, algumas vezes, prometer para mim, não vou mais fazer assim, eu só vou ver, tal. Eu não consigo. E esse compromisso, o que aconteceu comigo? Aconteceu que eu tive um Covid grave em novembro de 21, fiquei muito mal, sobrevivi, porque eu fui muito bem cuidado. Agradeço a Jace, que se dedicou, que cuidou muito de mim, que foi atrás dos melhores médicos, né? E eu fiquei 1 ano e 7 meses tratando desse Covid até outubro passado. E nesse tempo, nesse meio tempo, eu pedi a Deus o que é que eu podia fazer e se eu deveria continuar. De novo, eu fiquei em dúvida. E em 2022, eu fui a Israel e pedi, levei lá quase 7.000 pacientes operados e pedi, Senhor, eu devo continuar ou eu devo mudar, eu devo parar? E a resposta que eu tive foi que você deve continuar. Inclusive, você não deve abandonar a cirurgia plástica, porque você tem esse dom e você deve continuar. Mas eu quero que você faça mais. Eu quero que você leve essa mensagem para mais pessoas que precisam e que não podem operar, que não têm a possibilidade de pagar por uma cirurgia plástica. E eu quero que você leve essa mensagem. Então, eu estou há praticamente esses 20 meses trazendo a mensagem bem devagarinho, até que eu cheguei aqui no Conselheiro, certo? E fui abençoado pelo Pablo, porque o Pablo, num dia desses, não foi nem na Mentoero, acho que foi depois, ele chegou um dia e falou, você tem que tirar isso aqui que tem aqui dentro, você está aprisionado, certo? E quando a gente acaba tendo um problema, que parece que é um problema que é para agredir a gente tem que entender que não é. Porque não fazem 15 dias, né, que eu recebi, né, um chamamento do CRM, né, contrariando tudo que eu venho fazendo, entendeu? Sobre 5 coisas que eu falei para vocês aqui que eu faço, inclusive para mim, entendeu? E quando eu falei isso para o Pablo falou, tá tudo certo, você vai pegar a energia agora desses caras aqui e vai botar tudo para fora. Porque esses caras estão te comparando com o Lair Ribeiro, que foi teu professor, com o Ítalo Rachid, entendeu? E com vários outros players. E você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai parar de fazer? Se você nem começou? Pensa nisso, mas é você que tem que tomar essa decisão. E a decisão ela está tomada. Eu já estou me defendendo, não vou largar o meu CRM, né? Até prova o contrário, certo? Mas estou sendo impulsionado, né, a abrir a boca. E mais uma vez agradeço a todos vocês aqui, porque essa é a oportunidade que eu estou tendo, né? Desculpa por ter sido tão longo, mas essa oportunidade eu não podia perder de poder deixar isso registrado, que a partir de hoje, entendeu? As pessoas vão ouvir e vão ver, né, um Samuel renascido, um Samuel realmente diferente, né? Porque o meu comprometimento ele é com as pessoas e ele sempre foi. E eu ficar aprisionado com isso está me matando, entendeu? E como a minha opção é trabalhar com longevidade, né? E é totalmente o contrário disso, não é não envelhecer. Então, a minha resposta para isso é continuar, me aprofundar e fazer tudo aquilo que eu ainda não fiz, a partir de então. Então, eu agradeço a todos vocês, né, de coração, porque vocês viram que, inclusive, a minha marca mudou, porque eu falei essa história, né, para um pessoal, né, que eu pensei que pudesse trabalhar comigo. Eles falaram, doutor, não tem nada a ver essa marca do senhor. A marca do senhor é do coração. E é realmente isso, porque
a gente reconhece e se conecta pelo coração, não é por nenhum outro lugar. Muitíssimo obrigado. Uma salva de e até mais.